O atual sistema agrícola, tão bem sucedido em aumentar a produtividade dos alimentos, é altamente dependente de insumos externos. Agrotóxicos são cada vez mais utilizados em plantações no Brasil e a exposição a essas substâncias causa inúmeros efeitos à saúde, inclusive ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. Para chamar a atenção da sociedade para esse problema, o Instituto Nacional do Câncer, INCA, divulgou em abril um documento que alerta sobre os riscos para a saúde, tanto do agricultor, que está em contato direto com o produto, como também para qualquer consumidor. Segundo o Instituto, a venda de agrotóxicos aumentou de 2 bilhões de dólares em 2001 para mais de 8,5 bilhões em 2011 no país. Um dos problemas que a gente tem hoje são grandes extensões de monocultura. Quando a gente fala de monocultura, dificulta a ação dos agentes de controle biológico naturais. Porque você tem uma grande extensão e a área de refúgio deles está muito longe. Então eles têm dificuldade em chegar no momento que o inseto que causa injúria começa a causar problema. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, mais da metade dos agrotóxicos usados no Brasil hoje são banidos em países da União Europeia e nos Estados Unidos. Levantamento feito pela Organização Mundial de Saúde, OMS, mostra que entre os países em desenvolvimento, os agrotóxicos causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas. O campeão de uso no Brasil atualmente é o glifosato. É importante frisar que o glifosato ele foi classificado em março de 2015 pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer como grupo 2A, que é o grupo provável, que é considerado um provável carcinógeno para seres humanos. O glifosato é usado principalmente em plantações de alimentos transgênicos. O INCA alerta que a liberação do uso de sementes geneticamente modificadas no Brasil foi uma das responsáveis por colocar o país no primeiro lugar do ranking mundial de uso de agrotóxicos, já que o cultivo delas exige grande quantidade desses produtos. Outra consequência alarmante no país é que até mesmo o leite materno pode conter resíduos dessas substâncias. Não só o leite da vaca, mas teve um estudo também feito pela Universidade Federal do Mato Grosso que encontrou agrotóxicos no leite materno. Então, o alimento que deveria ser, né, o mais puro e com melhores condições para alimentar um bebê recém-nascido, né, ele também tem agrotóxicos, mas por quê? Nessa situação, o que aconteceu? A cidade foi pulverizada por um avião, né, e contaminou, né, o lençol freático, contaminou toda a população. É um mito você falar que um alimento que está contaminado, né, uma maçã contaminada, um morango contaminado, você vai colocar de molho no hipoclorito, né, na água sanitária e ele vai ser descontaminado. Não vai, porque o agrotóxico ele é sistêmico, ele entra dentro do alimento, então não importa você lavar a casca do alimento, ele vai estar contaminado, ele vai estar dentro daquele alimento. Um dossiê sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, elaborado pela Abrasco, aponta que 70% dos alimentos in natura consumidos no país estão contaminados. Por isso, para se prevenir, os trabalhadores do campo devem usar o equipamento de proteção individual indicado pela embalagem de cada tipo de substância aplicada. Qual é a função de cada equipamento de segurança e por que eles devem ser utilizados sempre? Olha, o agrotóxico ele é absorvido pela via dérmica, né, pela pele, pela via nasal, pelo nariz, pela boca e pelos olhos. Por isso é necessário de fazer a proteção de toda a superfície da pele, para evitar essa absorção pela pele, do olho com um protetor facial ou um óculos, do nariz e da boca com a máscara, né, para evitar a absorção pela via nasal ou a ingestão. O agricultor Nilson Watts diz que utiliza agrotóxico na plantação de hortaliças há pelo menos 30 anos. Mesmo iniciando a aplicação das substâncias de manhã cedo, ele ainda enfrenta problemas com funcionários que reclamam da roupa de proteção. Reclama um pouco, né? Um pouco sempre reclama, porque tem que fazer de manhã que na hora do sol quente eu não... acho que a roupa fica muito desconfortável. Mas usa a roupa. Hoje não... Quer dizer, amanhã já vamos pulverizar, amanhã vamos fazer o serviço aqui.
Aí vai usar a roupa. Tem uns que não gostam de usar não, mas meu filho sempre usa a roupa. Ele usa, aí já o outro, não vai usar não, tá muito calor. Mas tem dia que usa também, entendeu? Quando vai passar de carência, remédio mais tóxico, ele usa. É o mais comum, não. Já para os consumidores finais, especialistas destacam que a melhor forma de manter hábitos de alimentação saudáveis é consumir produtos naturais, sem agrotóxicos. Mesmo com a crise econômica, a venda de alimentos orgânicos segue em expansão. Aqui nesse sítio, na região serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, o faturamento dobrou no primeiro semestre desse ano, com a produção de hortaliças e legumes. O produtor rural João Galo usa adubos orgânicos, defensivos naturais e outros insumos que não prejudicam a natureza e a saúde. Após a tragédia de 2011 na região serrana, causada pelas fortes chuvas, ele teve que recomeçar a lavoura do zero e, na ocasião, passou a buscar assessoria junto à empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Agrobiologia, para produzir alimentos orgânicos. A empresa cedeu ainda equipamentos e uma estufa com sistema de irrigação via luz solar. Não só, né, na minha horta, porque eu faço parte de uma associação agroecológica de Teresópolis, né, a AAT, né, e nós somos cerca de 50 produtores. E todos nós tivemos um bom desenvolvimento, aí, uma boa procura, né, umas boas vendas nesse semestre aí, né. João Galo diz que chegou a trabalhar com agrotóxicos no passado, mas o nascimento dos 2 filhos fez ele repensar sobre os riscos do manuseio dessas substâncias. Na lavoura a gente sempre conhece alguém que teve algum problema, alguma intoxicação com veneno, aí, com agrotóxico, né? Inclusive eu tenho um conhecido, né, que ele era um produtor de mudas, tinha um viveiro de mudas, né, e ele se intoxicou com excesso de agrotóxico, né, e teve que parar de trabalhar na lavoura por conta de não poder mais nem sentir o cheiro de veneno, né.